Muito bem, Marcela, obrigada, viu, querida? Vou chamar, então, aqui a nossa querida professora Luciana Bravinha Aguilar para conduzir um pouco essa parte do nosso trabalho. Luciana, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Nina, obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Vou ler sua apresentação de novo, tá bom? Tá bom. Professora especialista Luciana Bravinha Aguilar, da disciplina A Escrita nas Artes Manuais para Terapias, Políticas de Narratividade. É gestora também do Nina Veiga Ateliê de Educação, pedagoga especialista em artes manuais para educação. Muito bem. Eu vou passar para você agora, Lu, para você apresentar os trabalhos. Tá bem, é um prazer. Olá, Marcela, tudo bem? Ei, Lu. Boa tarde. Eu vou ler, então, o seu resumo. Então, a pesquisadora Marcela Araújo Melo vai apresentar o trabalho de pesquisa que tem como título Por um Corpo em Continuidade com a Terra. O resumo. O presente trabalho apresenta a experiência vivida no módulo 3º da pós-graduação em Artes Manuais para Terapias. A partir do contato com a matéria bruta, terra, lã e o algodão, foi possível vislumbrar dispositivos que ativam modos possíveis de existir em continuidade com a terra. Essa vivência se mostra interessante como ponto de partida para uma pesquisa mais aprofundada em que o tempo, a ancestralidade e o contato com a terra produzem uma vida viva. Uma boa apresentação. Você vai começar com a imagem, né? Com as imagens, isso, com o PDF. Aí o próximo slide, que aí está o resumo. Então, o tempo do outro, né? Só introduzindo rapidamente essa apresentação, então, durante o módulo 3º da pós-graduação em Artes Manuais para Terapia, as professoras trouxeram vários exercícios, né, para que a gente fosse desenvolvendo ao longo do módulo. E aí, a partir desses exercícios, eu fui encontrando algumas pistas sobre como ter um corpo em continuidade com a Terra. E aí, a primeira pista que eu encontrei, a partir de um exercício com o feijão especificamente, e aí eu incluí um outro, que é o algodão, e aí a observação do desenvolvimento dessas duas plantinhas, né, eu comecei a observar e fui encontrando algumas pistas, né. Então, a primeira pista em relação ao tempo, que tudo é simultâneo, não existe separado, as coisas acontecem ao mesmo tempo, não é uma coisa e depois a outra, é tudo ao mesmo tempo. E aí eu encontrei também algumas flechas que foram me indicando alguns caminhos. Então, a primeira é uma fala do Krenak, que eu gosto muito, assim, que ele fala assim, e se nós entendermos que a Terra não foi criada, que nós evoluímos com ela, a partir dessa fala, ele vai falar que quando a gente se coloca como separado, né, da Terra, né, como algo separado, a gente não consegue perceber como cuidar da natureza, por exemplo, né? Então, o que ele traz, ele fala assim, ó, quando a gente quer educar sobre a natureza, sobre o meio ambiente, a gente entende que a gente está fora dele, que é a gente fora da natureza. Então, aí ele fala que se a gente evoluir com ela, então nós somos uma continuidade dela. Então, essa foi a primeira flecha indicadora dos caminhos. As artes manuais fazem a conexão com a terra por meio dos femininos indígenas. As mulheres se colocam como continuidade da terra, que eu acredito que é esse mesmo lugar que o Krenak fala, né? Enquanto tecem, criam um mundo. E é isso, né? Assim, é o algodão que é cultivado e que é vivenciado dentro daquela comunidade especificamente, né? E aí essa fala é da Célia Gouveia. Implicar-se com o mundo, comprometer-se com a sua produção. Aí que é a da Kastrup. E aí a outra flecha é quanto mais a gente olha, e aí isso partiu desse exercício de observação do desenvolvimento dessas duas plantinhas, mais a gente escuta o tempo do outro.
como eu trabalhei em comparação, eu fui vendo que um tem um tempo diferente do outro, que depois a gente vai ver num vídeo que as meninas vão passar daqui a pouco. E aí eu chamei de olhar escutatório sobre o tempo do outro. Aí no próximo slide foi a segunda pista, que eu encontrei a partir dos exercícios. Eu chamei de pista 2, que seriam os afetos ancestrais, e também encontrei algumas flechas indicadoras dos caminhos, né? Então, uma delas foi um poema da Adélia Borges, e que ela finaliza o poema chama... quem trouxe para a gente foi a professora Silvane, né? E aí chama Direitos Humanos. E ela vai falar assim: sei que Deus mora em mim como sua melhor casa, sou sua paisagem, sua retorta alquímica e sua alegria, seus 2 olhos. Mas essa letra é minha. Essa foi uma primeira flecha que indica um caminho, né? Então, a letra é minha em contato com a terra. Então, com a ancestralidade, com o tempo da terra, com o tempo natural do bem viver. Produzir novas referências, então, a partir de nós mesmas. E aí, dentro desse segundo exercício, né, eu utilizei a lã, que eu já tinha aqui em casa, e utilizei também um pouco do algodão que eu colhi das minhas plantinhas mesmo, né, aqui do meu canteiro. E aí eu fui fazendo um exercício de esguedelhar, enfim, encontrei um outro tempo, que é um tempo que é diferente do tempo comum do relógio, é um tempo que nos coloca em contato com nós mesmas, assim. Aí a terceira, e para entender ou produzir novas referências a partir de nós mesmas, né? E aí a terceira pista, que eu chamei de Esta Letra é Minha, a primeira, né, assim, flecha indicadora, né? Eu comecei a pensar que corpo é esse que eu produzo nas atividades com a matéria bruta, no caso especificamente desse exercício foi a terra. E aí eu peguei várias terras, né? Terra daqui de Minas e a terra do próprio algodão que já tinha aqui no meu canteiro. Produzir um corpo terra a partir desses exercícios. Eu encontrei como flecha indicadora uma música que é a Mortal Loucura, e aí em 2 trechos específicos eu parti, o exercício acabou me levando para esses 2 trechos específicos, que é na oração que diz a terra, quem não cuida de si que é terra, erra. E aí, o que eu concluí com esse exercício é que a letra é minha quando eu estou em contato com a terra, a letra é minha quando eu me reconecto com a minha ancestralidade, a letra é minha no tempo da terra, e é com a minha letra que eu teço modos possíveis de existir em continuidade com a terra. E aí, a gente podia exibir, aí eu fiz 3 vídeos, né, e aí hoje eu queria mostrar o vídeo da pista 1, né, do tempo, o tempo do outro. Acontece quando nada parece acontecer. Existe uma potência quando nada parece acontecer. Tem algo germinando dentro, sempre. O feijão tem um tempo diferente do algodão. Eles foram plantados ao mesmo tempo, no mesmo dia. Para o algodão desce o feijão 20 grãos. Para os dois, terra fofa, água, vasos do mesmo tamanho, a mesma exposição à luz, o mesmo ambiente. O algodão é do meu canteiro. O feijão azuki, de origem japonesa, foi comprado em um mercadinho natural. No terceiro dia, os grãos de feijão saíram da terra em busca do sol, em busca da luz. Os grãos de feijão se abriram, racharam e brotaram. Os grãos antes avermelhados agora estão brancos e apresentam seus brotos. O algodão aparentemente no nada, em lugar algum, no vazio potente da criação, na potência do vir a ser, guardando forças, energia, ganhando corpo, tomando fôlego de vida. Alguns precisam de um tempo maior para se mostrar. Alguns precisam se manter dentro antes de se mostrar em broto. Alguns deixam o broto fortalecer antes de aparecer. Alguns se mostram logo de início, mesmo que ainda em broto. Alguns se deixam ver enquanto estão em processo. Alguns se abrem de imediato em contato com a luz. No 8º dia, os feijões continuaram a brotar e as folhas apareceram. O algodão mostrou seus primeiros brotos, somente 2. Alguns se mostram de forma tímida, arredondados e acolhedores. Alguns se mostram de forma expansiva, pontiagudos e indicativos.
Os dois surgem de dois logo de cara. É junto que a coisa toda acontece. Mas o algodão é uma planta feminina. Eu fiquei pensando numa coisa depois, menina, da fala da Fernanda, que foi abrindo outros caminhos, assim, na minha cabeça, logicamente, né? Vou ter que pensar mais sobre, assim. Mas quando ela fala do corpo na relação, né? Então, a partir dos movimentos, né, dessa relação, tem algo que vai acontecendo que o eu não percebe, né? Eu conectei com esse lugar do que acontece quando nada parece estar acontecendo, né? E fiquei pensando sobre isso, porque nessa mediação, inclusive como pensando, né, nesse corpo que está, de repente, conduzindo uma conversa clínica, né, ou entendendo algo como possibilidade de dispositivo clínico. O fazer manual, o trabalho manual, o crochê, o bordado, enfim, independente da técnica, seria uma possibilidade de colocar em evidência o que parece não estar acontecendo, sabe? Eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, eu queria ter falado antes, mas eu não consegui, assim, organizar as ideias, não sei se ficou claro, mas eu fico pensando muito isso, né, assim, você perceber o tempo do outro, o tempo da fala do outro, o tempo da escuta do outro, ou como que o outro se coloca na relação, que foi o que a Fernanda estava falando, e aí o que acontece com tem uma coisa que vai acontecendo nessa relação que a gente não tem consciência e que o corpo responde, mas a gente não consegue perceber. E que, de repente, nos trabalhos manuais, no fazer manual, isso aparece de alguma forma. É no ponto tensionado, ou é numa trama que fica mais aberta. Eu não sei se eu estou viajando, assim, mas foi o que eu acho que aí tem uma pista importante para a gente. Porque todo o nosso dispositivo clínico de sensibilização e cuidado é para ampliar isso que a gente falou, que o eu é um fragmento, que o corpo todo não está... é para ampliar, digamos, para usar um termo da Sueli Ronick, fazer esse corpo vibrátil para que ele perceba outras conexões, outros processos, outros acontecimentos, para usar um conceito que a gente já... que não só aqueles reduzidos pelo eu, seus objetivos, suas verticalidades, seus trelelés. Por quê? Porque todo esse sistema, digamos assim, patriarcal, em contraposição, ele trabalha em contraposição, ele trabalha a partir de um intelecto, né? Então, tudo que a gente faz na pós-graduação tem a ver com isso, de fazer com que esse corpo perceba potências múltiplas, que não só aquelas que ele pode entender, explicar, compreender, comparar, verticalizar. É isso. Então, claro, você está com as intuições, acho que a pesquisa é isso mesmo. Né? Por isso a gente coloca o feijão, para observar, para a gente perceber coisas que normalmente são indizíveis, invisíveis. Né? E também as artes manuais, como elas nos colocam uma percepção outra. Né? Como aquela que aconteceu quando eu fui fazer o sapatinho. É um lugar outro, que não só aquele da lembrança, da memória, digamos assim, narrativa que eu tinha sobre isso. E lembrando que a gente tem a relação com o outro também no material, né? Porque o outro também é um material. Essa relação com o outro que você traz também, uma caneta, um papel, a própria agulha, é a relação com o outro, né? Não o outro só como pessoa, mas como materialidade também. Muito bem, Marcela, querida, queria te agradecer. Luciana, passa a palavra para você agora. Só tenho a agradecer a Marcela e a pesquisa dela, sempre movente e potente aí. Obrigada, Marcela. Obrigada a vocês.